crianças, tudo bem? Eu sou Ricardo Torres, para quem ainda não me conhece. Estamos todos felizes, né? Com aquele... Tá trabalhando não, rapaz? Fica só na internet aí? Estagiário é foda. Poema de Carlos Moreira, um poeta que é do meu coração. As gracinhas do Ricardo Torres, as merdas que ele faz. Outro dia eu contei para vocês a história de eu cair no canal de Veneza, né? Pois é, caí. Quem quiser saber essa história, que não ouviu ainda, vai lá na última postagem que está lá. E a outra coisa que eu queria contar para vocês, outra bobagem, né? Eu ganhei na loteria. Eu entrei fiz um concurso público em 69. Fiz um concurso público para passar para uma empresa aí, que eu não vou dizer o nome, e passei. Segredo. Passei em primeiro lugar, tá? Aí comecei a trabalhar e um mês depois, aquelas pessoas do lugar onde eu trabalhava resolveram comprar um bilhete de loteria. Na época não tinha Mega Sena, nada disso. Era bilhete de loteria, da Loteria Federal. Tinha um número, muita gente sonhava com os números e estava aí, procurava aquele número para comprar. Então tinha um número e eles iam comprar o bilhete com um número qualquer para a gente dividir. Então perguntava quem queria entrar na brincadeira e tal, e entramos. Fomos 20 pessoas que entramos nessa brincadeira e 2 ou 3 outros que não quiseram participar. Muito bem, compraram. E, na verdade, compraram as 3 séries do mesmo número. A Loteria Federal lançava 3 séries com aquele mesmo número. Acho que para poder espalhar pelo Brasil, sei lá, para aumentar o número de bilhetes. Menino, não é que deu na cabeça? Primeiro prêmio da Loteria Federal, as 3 séries. Era dinheiro que não acabava mais. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, tinha 1 mês e dias do meu emprego, primeiro emprego, tinha 18 anos. Eu acabei de fazer 19 anos, depois que ganhei, logo depois, fiz 19 anos e logo depois ganhei o prêmio, né? Era muito dinheiro. Naquela época dava para comprar 9 apartamentos de quarto e sala em Brasília. Brasília, todo mundo sabe, é uma cidade cara para moradia. Dava para comprar 9. Muito bem. Ganhei esse dinheiro, não sabia nem o que fazer. O meu salário já era muito bom na empresa que eu trabalhava, eu tinha um ótimo salário. Gastei com muita bobagem, né? Pagava a conta dos amigos, ia para boate, comprei roupa, comprei muito LP, na época era LP, viajei, fiz um monte de coisas que os pós-adolescentes fazem, né? E fui gastando dinheiro sem nem pensar muito no futuro, né? Quem é que vai pensar no futuro quando tem 19 anos, né? Até que um dia eu parei para pensar, né? Aí o que é que aconteceu? A Bolsa de Valores teve uma queda horrorosa, assim, em poucos dias levou muita gente à falência. O meu dinheiro estava aplicado em ações das empresas na Bolsa de Valores. E o meu dinheiro foi todo para o brejo. O que eu tinha lá foi todo para o brejo, o que era, digamos, 1.000, passou a valer 10. Né? O que me sobrou deu para eu dar entrada em um apartamento de quarto e sala, e ainda ficar anos pagando pelas prestações. Coisa da juventude, não me arrependo de jeito nenhum, aproveitei pra caramba, minha vida continuou, depois comecei a fazer teatro, aí ficou melhor ainda, mas é mais uma das bobagens da minha vida que vale umas risadas. Valeu! Vamos lá, nossa sessão de curiosidades e coisas desconhecidas, sei lá, por aí. Queria dizer uma coisa para vocês sobre texto e roteiro. Muita gente vem falar com a gente que é de teatro e fala: quem é que escreveu o roteiro da peça? Não tem roteiro na peça teatral. Roteiro é para cinema e para televisão.
o texto que a gente usa no teatro, as palavras, a história que a gente conta, se chama texto teatral. Então, no teatro é de quem é o texto. Na televisão e no cinema é de quem é o roteiro. No teatro é o texto teatral. Então, é sempre o texto. Ok? Outra curiosidade. Falar sobre as marcas. As marcas são as posições dos atores em cena, os gestos que eles fazem, para onde eles vão, de onde eles vêm, toda a movimentação que eles fazem, se eles sobem uma escada, se eles sentam numa cadeira, todas essas coisas físicas, essas ações físicas, o conjunto delas, a gente chama de as marcas do trabalho, né? Então, lembrem disso. Quando houver uma movimentação, qualquer coisa, a gente chama de a marca. Aquela marca que o ator foi para a direita, aquela marca que a atriz deitou no chão, e sempre as marcas. Legal? Vamos a outra. As coxias ou bastidores. O palco, que a gente vê lá na frente no teatro, né? O palco ele tem uma parte bem à frente que, em geral, mas nem sempre, é meio arredondada. Essa parte a gente chama de boca de cena. Tá? Muitas vezes há uma cortina que fica bem atrás da boca de cena, e quando o espetáculo começa, essa cortina se abre. Né? Então, essa parte da frente é chamada de boca de cena, e o palco é a parte central mesmo, onde a ação da peça ocorre, né? E nas laterais do teatro ficam duas partes escondidas, né? Como se fosse um tapume, uma parte sólida na frente, que esconde as laterais do teatro, que fica na lateral do palco, propriamente, né? E também tem uma parte que fica atrás do palco, que serve para a movimentação das pessoas, para as pessoas onde elas entram, de onde elas saem, quando tem que passar de um lado para o outro da peça, então elas passam pelo fundo do teatro, que é isso tudo que está escondido ali pela parte que a gente vê, né? Esses lugares escondidos, as duas laterais e o fundo, a gente chama de as coxias, que se escreve coxias, com X, ou bastidores. Então, são os bastidores do teatro ou as coxias do teatro. Ok? Mais uma, o ponto. Muito antigamente, as pessoas montavam as peças e os atores nem sempre conseguiam guardar o texto na memória completamente. Então, ficava uma pessoa na frente do palco, meio escondida. Bem antigamente, havia um buraco na frente do palco, onde ficava uma pessoa meio escondidinha ali. Quando tinha música ao vivo, a orquestra ficava ali, no fosso da orquestra, que fica na frente de tudo. Então, ficava uma pessoa ali meio escondidinha, ela tinha o texto na mão e ia seguindo o que as pessoas, os atores falavam em cena, né? Então, quando um ator esquecia alguma coisa, alguma frase que ele tinha que dizer, qualquer coisa assim, ele discretamente olhava para o ponto já sabia onde é que ele estava, o que ele tinha esquecido, aí o ponto baixinho dizia para ele qual era a fala que ele tinha que dizer, né? Então, essa pessoa que ficava ali meio escondida, dizendo as falas para os atores, quando eventualmente eles se esquecessem, qualquer coisa assim, é chamada de o ponto, né? A pessoa que diz isso. Hoje em dia, esse ponto já não existe mais, já não fica ninguém na frente do palco, né, dizendo as falas,
mas algumas pessoas que tenham alguma deficiência de memória, em geral atores já muito velhinhos, mais antigos e tal, às vezes usam um ponto eletrônico, que como se fosse um headphone, né? Pequenininho, colocado nas orelhas, e fica alguém fora da cena, fora do palco, que pode socorrer a pessoa e dizer o texto por ali. Né? Ou então, nas gravações de televisão, de cinema e tal, o ponto também é passado aos atores, quer dizer, o texto é passado aos atores através desse ponto eletrônico, né? Que fica como um headphone. Tá? E a última coisa é dizer tchau, porque eu já disse todas as curiosidades que eu tinha separado para hoje. Tá bom? Até a próxima vez que a gente tenha mais uma lista de curiosidades para dizer para vocês. Eu vou dizer um poema do Eduardo Galeano, um escritor e poeta uruguaio, falecido em 2015. Eu conheci esse poema através do Cláudio Bastos, um amigo que é ator também, a quem eu agradeço a possibilidade de conhecer essa obra que é de uma delicadeza espantosa, assustadora. O poema se chama A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadilov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar.